Pega essa manchete aqui. Sente o peso. Gato Galáctico, ídolo infantil, é acusado de apologia ao nazismo. Isso é junho de 2024. No Brasil, um país que passou os últimos anos apenas se adaptando, apenas se aclimatando ao conceito de apito de cachorro. Num caso desses, você deveria conceder o benefício da dúvida? Uma decisão dessas sempre vai ser sua e só sua, mas você precisa ter algum embasamento. Se você quiser saber exatamente o que é apito de cachorro, quem começou com essa prática e que efeitos isso tem na cultura, vem comigo. Você vai aprender exatamente o que é apito de cachorro e de onde veio esse termo. Você vai saber quem, quando e onde se saiu com esse conceito. É importante que você compreenda o que os estudiosos dizem sobre essa prática, porque se você compreender isso, você vai perceber que a mera prática de apitar para o cachorro é um mal em si mesmo. Pega o caso do copo de leite, por exemplo. Esse é identificado como um símbolo dos supremacistas brancos. Só o ato de um supremacista acenar para o outro em segredo já é um problema enorme para a nossa sociedade. E essa é a conclusão de quem estuda o assunto. E se você acha que a gente está superestimando o mal do apito de cachorro, eu peço paciência. A gente vai chegar lá. Antes, vamos dar uma boa olhada para o nosso contexto. Vocês lembram daquele assessor do Bolsonaro que foi no Senado Federal? Presta atenção nessa imagem. Um episódio durante a sessão do Senado será investigado pela Polícia Legislativa. O motivo foi um gesto feito pelo assessor especial da presidência, Felipe Martins. Ele aparece atrás do presidente do Senado e com uma das mãos ele faz o tradicional ok, usado pelos americanos. Só que por lá, esse mesmo sinal também é identificado como uma expressão utilizada por supremacistas brancos. Esse aí foi um problema e tanto. Chegaram a chamar a Polícia Legislativa para tirar o cara de lá. Não aceitamos que um capacho do senhor presidente da República venha aqui ao Senado, venha aqui durante a fala do presidente do Senado nos desrespeitar. Então, presidente, antes de continuar essa sessão, a primeira providência é que a Polícia Legislativa do Senado tome as providências que são necessárias em relação a esse senhor. No fim, o assessor, que se chama Felipe Martins e é uma figura conhecida da extrema-direita, explicou que estava só arrumando o paletó. E ele teve até problemas com a justiça por conta disso. Mas não com o público dele. O grupo para o qual eu falo majoritariamente, ninguém comprou essa narrativa. Isso daí foi um grande constrangimento para o governo naquela época. Todos os analistas caíram de pau. Naquele período, o termo apito de cachorro estava só começando a se assentar na imprensa brasileira. Ele foi apresentado dessa forma. O apito de cachorro é o gesto ou código secreto com o qual um grupo acena para si mesmo em público, de maneira sorrateira. Aquele senhor que fez aquele gesto no Senado, que é conhecido internacionalmente, tem um estudo a respeito, tem um nome técnico para isso, é chamado apito de cachorro. Apito de cachorro é uma coisa que a extrema-direita usa, por que chama apito de cachorro? Porque tem um tipo de apito que só o cachorro ouve. E tem tipos de sinais que só a extrema-direita entre si vão identificando, vai identificando, os extremistas de direita. Esse é um deles. Ah, não, estava ajeitando o terno. Bom, na hora da defesa, ele que se explica por que ele ajeitou o terno daquele jeito. Mas não é só isso. Até tomar leite virou um sinal entre eles, coisa que o Bolsonaro já fez na sua live. Bolsonaro e o copo de leite, mais um caso. Era só um brinde aos produtores de leite, lembra? Faz um brinde a todos os produtores de leite do Brasil, um brinde à nossa querida Tereza Cristina. Maravilha. Não é a melhor não, né? Porque se for a melhor, só podia ser ela, porque não tem outra mulher, né? Entre todos os outros homens, tá? Que passaram pela agricultura, com todo respeito, a melhor Ministério da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Selva! Selva! Sabe de uma coisa? Eu não sei se o pior desse vídeo é o apito de cachorro ou a engolida que ele dá.
consegue ouvir os sons das profundezas da glote do Bolsonaro. Que nojo. E aqui você pode se questionar, Bolsonaro estava mesmo lançando um apito de cachorro? Você concede a ele o benefício da dúvida. Acontece que o apito de cachorro é um abuso do benefício da dúvida. Nesse caso, a versão oficial é que o Bolsonaro não sabia que um brinde com um copo de leite é um gesto compartilhado por supremacistas raciais do mundo todo. Então ele não tinha como adivinhar que ia pegar mal. Esse aqui, ó, irmão desse aqui, ó. Isso é uma piada pra cima de tio rei, não. Isso aí é meio estranho, né? Porque o Bolsonaro tá por dentro de um outro gesto usado por essa gente. Aquele lá que fez o assessor dele. Não tem que vender lá não. A gente tá querendo uma solução lá pra gente. Ativista do bem, da família. Apaga essa foto, por favor. Dá uma olhada nessa que o pessoal faz aí, tá? Apaga essa foto. Ele reagiu imediatamente, né? Ele sabia muito bem o que era aquilo. Então não tem como dizer que o Bolsonaro tá totalmente por fora desses códigos, não conhece nada disso aí, né? Se ele tirou essa foto com esse cara, é bem provável que ele soubesse que estava lidando com um nazista. Da mesma forma, ele deveria saber com quem estava lidando quando chamou o cosplay do Joseph Goebbels para ser secretário da Cultura. Portanto, almejamos uma nova arte nacional, capaz de encarnar simbolicamente os anseios desta imensa maioria da população brasileira, com artistas dotados de sensibilidade e formação intelectual, capazes de olhar fundo e perceber os movimentos que brotam do coração do Brasil. Olha, do coração do Brasil, eu não sei, mas do meu quase brotou um infarto quando eu vi gente questionando. Ai, mas será que é nazista mesmo? A resposta tá sempre no contexto. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu acho que eu tenho uma pergunta para fazer para o nosso Clube do Fim. Vamos lá. Salve, Clube do Fim. Se a gente não consegue escutar um apito de cachorro, é porque o apito não existe? Ou porque a gente não é cachorro? Em outras palavras, será que a gente deve dar o benefício da dúvida quando alguém parece muito estar fazendo um aceno aí para umas coisas não muito legais? Acho que vocês sabem do que eu tô falando. E se você quer fazer parte do nosso Clube do Fim, salvar o meteoro de extinção, receber nossos vídeos antecipados e poder participar aqui nos nossos vídeos também, é só assinar o nosso clube de canais aqui no YouTube. Nesse segmento, eu quero falar de como o termo apito de cachorro veio a ser alguma coisa. E dessa vez vai ser autorreferente o negócio aqui mesmo. O Meteoro tem um vídeo só sobre a origem do termo. Dog Whistle Politics. O que é e como funciona. É a esse vídeo que a gente vai recorrer para entender a origem dessa prática. E eu vou adicionar algumas coisas que vão me ajudar a encaminhar essa discussão para um ponto que a gente não abordou. Esse é William Safire, um jornalista, um republicano que escreveu discursos famosos do Ronald Reagan e também um estudioso da origem das palavras. Safire é o autor de um dicionário de termos políticos. Nesse livro, ele traça a origem do termo Dog Whistle Politics e aponta para um artigo do The Washington Post do ano de 1988. Vale lembrar uma coisa, o Ronald Reagan, ele é um político conservador americano. E quem acaba cunhando esse termo, portanto, nos Estados Unidos é o Safire, que é um cara de direita. No texto, o autor diz que o termo foi cunhado dentro dos institutos de pesquisa, que tentavam se manter atualizados a respeito das preferências dos norte-americanos diante da eleição presidencial que aconteceria naquele ano. Naquela ocasião, os institutos de pesquisa se deram conta de um fenômeno que ainda não tinha sido notado na política. É que cada parcela do público capta uma parte diferente do discurso de um determinado candidato. Por exemplo, se um candidato propõe
cortar verbas de programas sociais, mas ele diz isso num economês muito técnico e inacessível, aí ele consegue sinalizar para o mercado financeiro aquilo que o mercado financeiro quer ouvir, evitando que o grosso do público entenda o que ele está dizendo. É tudo sobre falar com o seu eleitorado. Só como o eleitorado é muito heterogêneo, né? Cada hora você fala uma coisa para uma camada diferente, né? Tabela, ele também evita o desgaste em sua candidatura. O cachorro, nesse exemplo, é o mercado financeiro. There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man and I choose rich every fucking time. O surgimento do termo mostra que a prática da política do apito para cachorro já vem de muito longe, embora ela seja inegavelmente mais popular nesse presente tão hediondo que a gente vive. Percebe então que o apito de cachorro sempre esteve por aí, sempre fez parte da política? A questão é que os exemplos dessa prática que o Sapphire coletou nos anos 70 ainda não eram tão extremos. Naquele período, o apito de cachorro sinalizava um corte num programa social que socorre a minoria. Agora, ele acena para o extermínio da minoria. Eu vou rodar mais um pouquinho desse vídeo antigo porque tem uma coisa interessante que eu quero mostrar. Nos Estados Unidos, diante dos protestos antirracistas, o presidente Donald Trump usou uma frase de um antigo delegado que foi conhecido por combater com violência os movimentos pelos direitos civis dos anos 60. When the looting starts, the shooting starts. O que quer dizer que quando os saques começam, o tiroteio começa. Ao usar essa frase aí, o Trump se colocou ao lado dos racistas. A imprensa norte-americana não deixou isso passar impunemente, não. É curioso, né, que uma prática que foi apontada lá atrás pelo conservador de direita, o Sapphire, tenha sido retomada pelos mesmos republicanos, né, que lá estavam sendo coletados ali naquela descrição, pelos mesmos republicanos. Agora essa prática volta à tona nas palavras do Trump. I've heard that phrase for a long time. I don't know where it came from, where it originated. I view that phrase as... In 1967, the Miami police... Well, I don't know. I've also heard from many other places, but I've heard it for a long time, as most people have. And frankly, it means when there's looting, people get shot and they die. And if you look at what happened last night and the night before, you see that. It's very common. And that's the way that was meant, and that's the way I think it was supposed to be meant. But I don't know where it came from. I don't know where it originated. Eles nunca sabem, né? Não sei como que essa frase, assim, veio parar na minha boca. Outro autor que a gente não pode deixar de mencionar quando o assunto é apito de cachorro é um cara chamado Robert Gooding. O Robert Gooding é autor de um outro livro chamado Inovando a Democracia, que até onde a gente sabe ainda não tem tradução no Brasil. Nesse livro, ele gasta muito tempo, texto e raciocínio tentando explicar pra gente como o apito de cachorro vai minando a democracia. A ideia básica é aquela que eu te contei no começo. O apito de cachorro, ele não é só uma ameaça de violência, ele é a violência em si. Mas por quê, hein? É porque o apito de cachorro, ele meio que dá um tilt na política. Como é, amigo? O Gooding explica que o problema começa quando diferentes grupos de eleitores entendem a mesma mensagem de maneira diferente. É que se eleitores diferentes entendem de formas diferentes as mesmas mensagens dos mesmos políticos, então qualquer consenso que se forme em torno dessas mensagens é falso. Voltando para o copo de leite. Quem quer ver a produção de leite no Brasil deslanchar gostou desse gesto. Quem é supremacista branco também gostou desse gesto. E se houvesse uma eleição agora, provavelmente os dois grupos votassem no Bolsonaro, porque os dois grupos gostaram da mensagem. Acontece que, embora esses dois grupos concordem que a mensagem é positiva para eles discordam sobre o significado dessa mensagem. A conclusão óbvia é: um desses dois grupos está sendo enganado. After deliberation, opinion is better structured. People are talking about the same thing. They may not take the same position, they may still disagree, but they agree about what they're disagreeing about, and that's good. Ou
Ou seja, o apito de cachorro é uma prática que degrada o ambiente democrático. A simples prática do apito de cachorro na cultura, na comunicação e na política de uma sociedade tornam essa sociedade menos capaz de tomar as suas decisões coletivas. Veredito, a prática tem que ser abolida ou mitigada de algum jeito. Com isso, parece que a gente já matou o assunto, né? Mas não se engane, o melhor ou o pior ficou pro final. Doideira! Quando é uma situação de um fato isolado, a gente até dá sim o benefício da dúvida. O problema é quando vira uma coleção de fatos isolados, que aí fica difícil de defender, né? De cachorro, na modalidade praticada aqui e agora, é a maneira através da qual os fascistas se reconhecem sem serem reconhecidos. Eu diria que é porque eles acham que estão com a razão, mas eles sabem que estão errados. Então, saber que outras características tem um fascista, saber reconhecer um fascista, também é útil para a gente conseguir reconhecer um apito de cachorro. E aqui no YouTube, o vídeo mais bem sucedido sobre como identificar um fascista vem do canal ContraPoint. Decodificando a direita alternativa. Como reconhecer um fascista. Eu vou recorrer a esse vídeo para trazer o último ângulo sobre esse assunto. Aliás, é o último ângulo pelo qual você gostaria de observar esse assunto. É o ângulo do fascista. Não que esse vídeo seja obra de fascistas, tá? É muito, muito, muito longe disso. Acontece que esse vídeo, como nenhum outro material na internet, explica muito bem sobre como quem apita se protege da acusação de ter apitado. Uma dica? Liberdade de expressão. The best way for the fascists to oppose that strategy is to appeal to the liberal value of free speech. Nothing tugs on those classical liberal heartstrings like a tale of woe about how unfairly silenced you are. But remember, fascists do not actually value freedom, democracy, or diversity. They only value the race, the people, the nation. Their long-term goal is a society where there's no room for anyone who isn't white, or even anyone who isn't a fascist, to exist. So you can begrudgingly concede to fascists their constitutional freedoms, but remember, you shouldn't expect any reciprocity from them. They do not care about diversity of opinions. That kind of talking point is just a ploy to protect fascist recruitment and intimidation, and to garner sympathy from centrists. Fascist strategies work because centrists are usually naive about them. They don't notice dog whistles and usually give fascists the benefit of the doubt. Ouviu aí? As estratégias fascistas funcionam porque os centristas são ingênuos. E é isso que nos leva ao momento mais brilhante do texto. Following politics with centrists can be like watching a raunchy comedy movie with children who don't get sexual innuendo. There's a whole hidden layer of meaning that they're not picking up. This makes liberals, centrists, and conservatives who are not savvy to fascist strategy easy to exploit. Tá aí. Acompanhar a política com centristas e ouvir com eles o apito de cachorro é como assistir a um filme de comédia vulgar com crianças que não entendem insinuações sexuais. E também é muito importante pensar na reciprocidade da concessão de direitos que ela mencionou. Porque você concede a liberdade a quem prega a intolerância. E o que você ganha em troca? Dessa vez, a resposta vem com o antídoto. Quer entender por que a gente não pode dar liberdade de expressão para os nazistas? Porque é assim que eles tomam o poder e tiram o direito de liberdade de expressão e o direito à vida da gente que combate o nazismo. Eles mesmos falavam isso. Dá uma ouvida nesse trecho de um discurso do Goebbels, o braço direito do Hitler. Denn wären sie schlauer gewesen als wir, hätten sie vermutlich Verstand genug gehabt, uns daran zu verhindern. Caraca, se eles fossem mais espertos que a gente, provavelmente teriam juízo suficiente para nos deter. Só isso já era o suficiente.
Só essa frase já era o suficiente pra gente se espertar, né? Mas não. Denn Sie hatten ja die Macht. Wenn unsere Gegner sagen, ja, wir haben euch doch früher die Freiheit der Meinung zugebilligt. Ja, ihr uns, das ist doch kein Beweis, dass wir das euch auch tun sollen. Caraca, e a plateia rindo ainda, né? Pô, os nossos adversários tinham um poder e deram a liberdade, dizem, né? A gente deu liberdade de expressão para vocês. Vocês deram pra gente, mas não quer dizer que a gente tenha que dar ela de volta para vocês. Caraca, jogando na cara mesmo. Eure Dummheit war doch nicht auf uns ansteckend zu wirken. Dass ihr das uns gegeben habt, das ist ja ein Beweis dafür, wie dumm ihr seid. Isso devia estar escrito bem grande, né? Ter nos dado a liberdade é o que mostra que vocês são burros. E essa é a melhor colagem que a gente foi capaz de fazer sobre o tema do apito de cachorro. A gente espera que tenha sido um tema razoavelmente fácil de digerir. Porque de ouvir não é fácil, não. Ô maluco, você está aí, maluco? Maluco, você está aí? Maluco? Naquela hora me deu em mim uma sensação, você vê que a cabeça da gente é uma fraqueza, né? E uma sensação em mim que eu era o maluco, cara.